Olá, boa tarde. Hoje o tema deste vídeo é estratégias e técnicas de manipulação, ou seja, técnicas coercivas de manipulação mental. Mas fiquem a saber que contra a tortura psicológica, contra a tortura mental, existe uma arma. E essa arma é a informação. Hoje vou falar de um assunto que conheço bem, é a base da minha formação e qualquer profissional da comunicação, do marketing, da publicidade, qualquer jornalista, qualquer psicólogo, porque estas técnicas têm como base a psicologia e o comportamento de massas. Por incompetente que ele seja, é obrigado a conhecer e a aplicar estas técnicas e estratégias de manipulação. Hoje vou falar-vos das 10 estratégias de manipulação que circulam ou que os meios de comunicação social utilizam. A lista detalha o leque, desde a estratégia da distração, passando pela estratégia da progressão, até manter o público na ignorância e na mediocridade. Ou seja, a primeira é distrair e desviar a atenção. Elemento primordial do controle social, a estratégia da diversão consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e económicas, graças a um contínuo dilúvio de distrações e de informações insignificantes. Ou seja, muitas das vezes na comunicação social, eles estão sempre a bater no mesmo assunto, sempre a discutir a mesma coisa, e nós próprios nos dizemos, mas porquê é que eles estão a falar tanto nisto? Não tem importância nenhuma, o que é que isso contribui para a minha felicidade? Mas isso é precisamente para que eles desviem a nossa atenção dos assuntos realmente importantes. Mesmo os nossos jovens são mantidos pelos jogos de vídeo, pelos computadores, pelos filmes estúpidos, cheios de mensagens escondidas, de maneira a programar, a formatar a mente tão susceptível dos nossos jovens. A estratégia da diversão é também indispensável para impedir o público de se interessar pelos conhecimentos essenciais nos domínios da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia, da política mesmo, das finanças. Quando nós estamos distraídos com certas coisas, acabamos por não nos interessar pelo que é realmente importante. E uma das coisas que aconteceu ultimamente é precisamente que as pessoas deixaram de se interessar pela política. E ao deixar de se interessar pela política, não estamos informados, não sabemos o que acontece. Ou seja, manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por assuntos sem importância real, é uma arma utilizada pelas elites políticas e financeiras, de maneira a manter-nos na ignorância, sem tempo para pensar, de forma a podermos controlar cada vez melhor. A segunda estratégia é criar problemas e depois oferecer as soluções. Este método é também conhecido como problema-resposta-solução. Cria-se, antes de mais um problema, uma situação prevista, para suscitar uma certa reação do público, a fim de que seja ele próprio a pedir as medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar de desenvolver a violência urbana ou organizar atentados sobre falsa bandeira, para que seja o público a pedir as leis de segurança em detrimento da própria liberdade. Ou ainda criar-se uma crise económica para aceitar como um mal necessário o recuo dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. A terceira estratégia é fazer apelo ao emocional em vez da razão. Recorrer ao emocional é uma técnica clássica para contornar a análise racional e, portanto, o sentido crítico dos indivíduos. Além disso, o uso do registro emocional permite abrir a porta de acesso
ao inconsciente para implantar ideias, desejos, medos, impulsos e comportamentos. Substituir a revolta pela culpa é a quarta estratégia. Fazer com que o indivíduo pense que é o único responsável pela sua infelicidade, devido à insuficiência de sua inteligência, entre aspas, as suas capacidades ou os seus esforços permitem-lhe que ele não tenha sucesso. Assim, em vez de se revoltar contra o sistema económico, o indivíduo autodeprecia-se e culpabiliza-se, o que gera um estado de depressivo, cujo efeito é a inibição da ação, e sem ação não há revolução. A quinta estratégia é aplicar progressivamente uma medida inaceitável. Para aceitar ou para fazer aceitar uma medida inaceitável, basta aplicá-la progressivamente. Durante um período de 10 anos, por exemplo, eles têm o tempo todo. Foi desta forma que foram impostas as condições socioeconómicas radicalmente novas, o neoliberalismo. Durante os anos 80 e 90, o desemprego maciço, a precariedade, a flexibilidade do trabalho, as deslocalizações, salários que já não asseguram um rendimento decente. Todas estas mudanças que teriam sido uma razão para provocar uma revolução se tivessem sido brutalmente aplicadas. A sexta estratégia é adiar a informação para fazê-la perder em consistência, em coerência. Ou seja, uma outra forma de fazer aceitar uma decisão impopular é apresentá-la como dolorosa, mas necessária, obtendo o consentimento do público no presente para uma aplicação no futuro. Ou seja, é sempre mais fácil fazer aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Em primeiro lugar, porque o esforço não é para ser feito imediatamente, e em seguida, porque o público tende sempre a esperar, ingenuamente, que amanhã tudo correrá melhor e que o sacrifício pedido poderá ser evitado. Finalmente, dá tempo ao público para se habituar à ideia da mudança e aceitá-la com resignação quando chegar à altura. A sétima estratégia é dirigir-se ao público como se fossem crianças pequenas. Os anúncios destinados ao grande público utilizam um discurso, argumentos, personagens e um tom particularmente infantil, muitas vezes próximo do débil, como se o espectador fosse uma criança ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais infantil será o tom. E porquê? Se nos dirigirmos a uma pessoa como se ela tivesse 12 anos, e então, devido à sugestibilidade de uma criança de 12 anos, ela terá uma maior probabilidade, ou com uma maior probabilidade, uma resposta, uma reação tão desprovida de sentido crítico como de uma criança de 12 anos. A oitava estratégia é manter o público na ignorância e na estupidez. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e a sua escravatura. E isto vemos muito bem na qualidade da educação, ou seja, cada vez mais há menos qualidade na educação, principalmente na educação que é dada às classes mais baixas e mais pobres, de modo que o fosso de ignorância que isola as classes mais baixas das classes mais altas seja e permaneça incompreensível para as classes mais baixas. Ou seja, a educação das crianças pobres não é igual à educação das crianças ricas. Cada vez se exige menos. Ou seja,
vai-se diminuir o nível de exigência para facilitar que as crianças não reprovem, tenham sucesso na escola. O problema é que elas sabem cada vez menos. Ou seja, isto é uma forma de manter o povo ignorante. E quanto mais o povo é ignorante, mais fácil é controlá-lo. A nona estratégia é encorajar o público a contentar-se com a mediocridade. Ou seja, encorajar o público a achar fixe o facto de ser estúpido, vulgar e inculto. Infelizmente, cada vez mais nós vemos isto. Cada vez mais as pessoas leem menos. Cada vez mais as pessoas se interessam pela cultura, pela história. A 10ª estratégia é conhecer os indivíduos melhor do que eles se conhecem a si próprios. Ao longo dos últimos 50 anos, os avanços da ciência criaram um fosso crescente entre os conhecimentos do público e os que são detidos e utilizados pelas elites dirigentes. Está provado que, a nível científico, quando eles nos dão a nós a informação que uma descoberta científica foi feita, eles já estão a utilizar há vários anos. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema chegou a um conhecimento avançado do ser humano, tanto física como psicologicamente. Ou seja, o sistema conhece melhor o indivíduo médio do que ele próprio se conhece a ele mesmo. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema tem um maior controle e poder sobre os indivíduos do que eles próprios. E esta técnica é tão utilizada nos meios de comunicação social. Eles carregam numa tecla porque sabem que o povo vai agir de uma determinada maneira. Pronto, eu resolvi fazer este vídeo, vou tentar transmitir-vos pouco a pouco o que sei sobre estratégias de manipulação e controle de massas. Num próximo vídeo vou falar-vos da terapia de choque, que é uma terapia que foi utilizada a partir da Segunda Guerra Mundial e que, infelizmente, é utilizada ainda hoje e, neste momento, a nível mundial, em toda a população mundial, ao nível da pandemia do coronavírus. Bem, digo-vos até já!